Salve, salve, minha galera do bem, tudo bom com vocês? Todos sabemos que a NASA faz um excelentíssimo trabalho e somos gratos por isso. Mas às vezes nos sentimos como se ela também estivesse escondendo as coisas de nós. E não é mais nenhum segredo que a NASA possui a sua própria lista oculta de coisas que eles gostam de manter longe do público. Mas infelizmente às vezes eles vão um pouco longe demais. E no vídeo de hoje vamos repassar algumas coisas das mais secretas desta lista oculta. E como já sabem, a melhor opinião quem tem são vocês. E quero conhecê-las aí nos comentários. Mas antes de começarmos, já convido você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. E não esqueça de ativar as notificações. Tem vídeos novos toda semana, no mínimo 2. E claro, trabalhamos duro em busca apenas do seu like. Então, arrebenta aí este botão de like e compartilhe muito este vídeo para deixarmos todos ligados. O acidente de Roswell. Quando se trata de encobrimentos alienígenas secretos, provavelmente logo lembramos do melhor, que foi o acidente de Roswell. E acredite ou não, até hoje não temos nenhuma pista do que exatamente foi encontrado lá. O governo não tem pressa de nos dar a verdadeira resposta, ou este seria o melhor caso de sigilo extraterrestre a ser mantido em segredo. Isto aconteceu em 1947, embora possamos ter sim acidentes mais recentes que não foram relatados e que esconderam muito bem. Mas Roswell é o mais conhecido acidente alienígena e existe uma gama de evidências em torno do ocorrido. Em 1947, este acidente foi perto da fronteira do Novo México e apelidado como Incidente de Roswell. Os primeiros relatórios indicavam que o objeto voador era de fato um OVNI, um objeto gigante em forma de um disco, coisa nunca vista antes. Talvez o governo apenas queria manter o pânico longe de seus cidadãos. Afinal, eles ainda terão que confirmar o que exatamente aconteceu no acidente. Muitas pessoas parecem ter esquecido disso, até agora, pois existem algumas pessoas lá fora tentando encontrar a verdade e respostas para o que aconteceu. Coast to Coast. Um programa de rádio americano onde literalmente falam sobre teorias da conspiração e notícias recentes. Mas aí vocês podem estar se perguntando, o que tem de tão especial em um programa de rádio que discutem a existência de aliens? Afinal, existem muitos deles. Porém, em particular, este é especial e um dos únicos programas de rádio que o governo tenta realmente censurar. E já está provado que muitas fontes externas tentaram fechar a rádio e querem censurar muitas coisas sobre o que dizem lá. Mas afinal, o que exatamente estão querendo esconder? Este programa é destinado a dar às pessoas a consciência sobre alguns casos de avistamento de OVNIs que aconteceram ao redor do mundo. E lógico, dar uma visão sobre algumas coisas que os governos parecem tão empenhados em encobrir. Afinal, por que eles teriam então a necessidade de encobrir os fatos que já como dizem, nada disso é verdade? A NASA em particular realmente odeia este programa de rádio e foi na mídia tentar desacreditá-los. E eles se perguntam sempre que tipo de conhecimento possuem esses anfitriões da rádio? Ou será que eles apenas estão tentando proteger as pessoas de informações falsas? A base na Lua. A base na Lua é uma teoria amplamente especulada, mas muita gente até acredita firmemente que nós nunca fomos lá. Mas esta teoria vamos deixar para depois. Nos dias de hoje, até cidadãos comuns têm acesso a poderosíssimos telescópios que podem realmente observar a Lua de perto. Mas algumas pessoas juram que existem provas definitivas de que já existe uma base na Lua, humana ou alienígena. Carl Wolfe, o empreiteiro do Exército dos Estados Unidos, disse que quando trabalhou como reparador na NASA, o chamaram para olhar alguns telescópios, porque eles começaram a ver pontos estranhos e acreditavam falha no aparelho. A única informação que ele recebeu foi que os telescópios não estavam funcionando corretamente, e a NASA o pediu sigilo sobre qualquer coisa que ele olhasse, como a base na Lua. Carl confirmou que isso é verdadeiro e que não tinha nada de errado com os telescópios. Esta informação foi enterrada e a maioria das pessoas nunca souberam disso. Mas o que vocês acham? Eles estão tentando esconder a presença de estruturas na Lua? E será estruturas feitas pelo homem ou por alienígenas? As fotos privadas da NASA. Já não é segredo de que a NASA esconde muitas coisas de nós. Mas foi um de seus funcionários, chamada por Donna Harry, que na verdade confirmou algumas das nossas suspeitas. Coisa que começou a ficar mais séria entre os anos de 1967 e 1981. Donna trabalhou para a NASA nos projetos aeroespaciais. Ela diz que um dos seus achados mais notáveis e que foi escondido do público era uma fotografia da Terra que foi tirada em uma vista aérea.
Parecia mostrar algo como uma espaçonave alienígena pairando acima do planeta. É claro, a NASA nega a existência desta foto e diz ser falsa, e que as pessoas só estão tentando chamar a atenção. Ela então queria liberar todas as fotos ao público, mas teve medo do risco que correria. Um de seus colegas de trabalho aconselhou-a a não fazê-lo, porque a NASA simplesmente negaria publicamente qualquer irregularidade, e ela, mais do que provavelmente, perderia o emprego. Eu, particularmente, não acreditava que a NASA poderia realmente nos esconder as coisas, mas estou mudando de opinião. Silenciando William Rhodes. William Rhodes viu muitas coisas e tirou muitas fotos destas. Em 1947, quando ele estava trabalhando, começou a notar alguns objetos estranhos voando no céu. Então ele fez o que muitas pessoas fariam, começou a tirar fotos, enquanto o governo tinha pressa para encobrir as provas. Mas era tarde demais, o jornal local já tinha começado a publicar as fotos de William Rhodes, e eles não tinham explicações razoáveis para dar ao público. E o que aconteceu a seguir é completamente fora de registro, e não há nenhuma forma real de provar isto. Mas de acordo com fontes da época, o Sr. Rhodes foi forçado a manter sua boca fechada e um oficial do exército levou suas fotos. Em seguida, ele foi repreendido também por um agente do FBI que o ameaçou e disse que ele não viu nada e não relatará mais nada sobre qualquer coisa. Este foi um encobrimento bizarro e William Rhodes nunca mais levou ao jornal fotos de OVNIs. Este incidente poderia ser uma gigantesca teoria da conspiração? Ou realmente Rhodes nunca mais encontrou UFOs para fotografar? Este seria apenas um caso entre muitos, onde o governo literalmente silenciou alguém? A melhor opinião quem tem são vocês. A colisão em voo. Com toda certeza, quando estamos em um voo, a última coisa que imaginamos é algo batendo em seu avião. Afinal, isso seria um momento aterrorizante de qualquer viagem. Mas no voo 747, isso se tornou realidade. A aeronave japonesa estava sobre os céus do Alasca quando eles tiveram uma colisão no meio do voo, com algo que nenhum piloto ou qualquer um a bordo poderia identificar o que era. Um objeto em forma de disco que deixou os pilotos atordoados e desacreditados do que acabara de acontecer e do que eles viram. O objeto estava no radar do mundo todo, tanto no chão quanto no ar. Então, nada podia negar que tal objeto estava lá. No entanto, o governo dos Estados Unidos rapidamente mergulhou no caso e disseram que era tudo teoria da conspiração, afirmando que tal objeto nunca existiu e rapidamente tratou de encobrir o ocorrido. No entanto, como explicar, sendo que os pilotos e as pessoas que trabalhavam no centro de controle viram o que viram? John Carlarin foi um dos principais repórteres desse incidente de 1986 e foi visitado por um agente da CIA, ordenando o silêncio para evitar histeria global. A base na Lua de 2009, coisa que a NASA tratou de encobrir rapidamente. Enquanto um cientista da NASA estava trabalhando em um projeto, Anthony Colapri estava tendo sua foto tirada. Ele era totalmente ignorante sobre os dados que estavam na tela e nem reparou nada, pois então ficou mais do que provável e nunca permitiram que a imagem fosse a público. A foto revelada mostra ao fundo uma base na Lua, estruturas originalmente feitas pelo homem. Essa foto foi tirada em 2009 e encoberta tão rapidamente que nem a mídia teve tempo suficiente para relatar o fato. As notícias foram silenciadas e a foto nunca saiu do escritório. Mas as pessoas que viram a foto original começaram a espalhar a notícia imediatamente. Lógico, a NASA nega qualquer evidência de estruturas na Lua, mas esta foto mostra o contrário. Neil Armstrong nunca foi o primeiro astronauta a pisar na Lua. Já há muito tempo, os teóricos da conspiração afirmam que Neil Armstrong não foi o primeiro homem a pisar na Lua, ou pelo menos o primeiro ser vivo. Pois isso tem sido um fato amplamente conhecido e que a NASA não mediu esforços para encobri-lo. Acreditem ou não, muitas coisas já aconteceram na Lua e algumas dessas podem ter sido o motivo para não voltarmos lá. Se perguntem, por que exatamente não voltamos mais para a Lua? Ou fomos advertidos para não fazer mais isso, ou encontramos lá alguma coisa muito perigosa. Algumas fitas secretas de áudio que vazaram tem Neil Armstrong na gravação e pareceram muito estranhas. Nessa gravação ele realmente expressou que estava com medo logo que pousou na Lua. Afinal, ele havia observado o que parecia ser um homem, estruturas e também alguns objetos que estavam acompanhando de perto enquanto pousava, entretanto em um lugar assustador.
Sabendo que estava sendo vigiado e que não era pela NASA, isso indicava então que não fomos os primeiros a pisar na Lua, não é não? Imagens da Estação Espacial, a ISS. Isso literalmente não seria algo fácil para a NASA encobrir. Durante uma transmissão ao vivo da ISS, algumas imagens apareceram e mostraram algo que não é muito comum. Na transmissão, um objeto estranhamente moldado e distinto pode ser visto em órbita da Terra e definitivamente não se parece com nenhum satélite que conhecemos. A desculpa dada pela NASA é que não era nada incomum e que OVNIs não existem. A NASA então rapidamente tentou esmagar as conspirações, dizendo que o que apareceu durante a transmissão ao vivo da ISS nada mais era do que manchas na lente da câmera. Mas a maioria das pessoas não acreditaram nisso, especialmente aquelas que trabalham monitorando o céu. Estes não eram simplesmente falhas e também se moviam relativamente rápido, mas muitas pessoas estão convencidas que eram sim OVNIs fora da atmosfera terrestre. Os segredos dos astronautas. Quando os astronautas voltaram de uma missão, especialmente astronautas como Neil Armstrong, ele e toda a sua tripulação foram confinados em uma área de quarentena por 21 dias. A NASA disse que isso era para garantir que eles não trouxeram qualquer tipo mortal de vírus com eles. Mas segundo eles, não foi isso, e sim um tipo de interrogatório para saberem o que viram na Lua e se havia vida lá. No entanto, eu acho que a maioria de nós conhecemos a verdade. A dura verdade é que quando os astronautas voltam das missões e viram algo por lá, principalmente se for algo que não pode ser explicado ao público, eles passam por um longo período de processos onde são ordenados a manter a boca fechada, senão eles e seus familiares correm riscos. Surpreendentemente, isso aconteceu com Armstrong, que relatou tudo depois e ninguém deu bola. Afinal, já havia se passado muitos anos. O que vocês acham? Realmente a NASA nos esconde tanta coisa assim? Ou é só fruto de muitas imaginações? Se sim, qual o maior segredo escondido pela NASA até hoje? Vocês sabem que a melhor opinião quem tem são vocês. Até a próxima e um forte abraço. Tchau, tchau!